Gravação iniciada. Boa tarde, então, conselheiros. Retomamos aqui a nossa sessão das 14 horas do dia 11 de agosto de 2020, né? Nossa segunda parte, dando continuidade à pauta. Vamos ao item 32, de relatoria do conselheiro Lisandro, recorrente a Beira-Mar Transportes Limitada. Conselheiro Lisandro, por gentileza. Obrigado. Já está na pasta a minuta do processo, do acórdão. Trata-se de um recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, que confirmou auto de infração por omissão de receita no ano calendário 2004, na sistemática do Simples Federal, e a exclusão do Simples a partir de 1 de 2005. Constatou-se que a empresa oferiu, no ano calendário 2004, receita bruta total de R$ 5.829.000, efetivamente, mas declarou na sua declaração simplificada de pessoa jurídica a receita bruta de R$ 625 mil. O recurso voluntário também contesta a exclusão do Simples, sujeito a pessoa jurídica que tenha ultrapassado no ano calendário em meio de o limite da receita bruta determinada pela legislação. Por bem presumido, litígio peço venha para reproduzir o relatório da decisão de primeira instância. Bom, o processo não é tão resumido, mas eu vou resumir a questão de fundo, a questão principal, e as questões laterais tão importantes quanto a gente vai apreciando na leitura. Mas a questão é uma transportadora. Essa transportadora faz contratos de transporte, só que ela não tem caminhões para transportar tudo aquilo que ela contrata. Então, ela faz subcontratações. Tem várias empresas que ela subcontrata e que efetivamente fazem o transporte da mercadoria que ela contratou. Ela diz que ela é um agente nesses casos. E a Receita Federal diz, não, isso é sua receita e você deveria declarar isso como sua receita. Que somaria a que ela transportou efetivamente e a que ela subcontratou, somaria 5.800.000. Aquilo que ela própria transportou, somaria 625 mil. Esse é o litígio, praticamente. A contribuinte, ela escritura aí no livro caixa dela, isso o Roberto falou ainda há pouco sobre isso, que no livro caixa você consegue, uma empresa, inclusive, uma empresa optante pelo Simples, você consegue detectar a receita, e a empresa faz isso. Nos livros fiscais dela, inclusive no livro caixa, ela põe esses 5.800.000 como receita dela, receita. No livro de apuração de CMS, ela põe esse valor como receita dela. No livro de saída, ela põe isso como receita dela. O único livro que ela coloca, que não é bem um livro, é uma declaração, em que ela exclui essas subcontratações, é na declaração simplificada de pessoa jurídica. E ela vem dizendo que isso aí é um faturamento, etc. Bom, a matéria em litígio teve origem na fiscalização e culminou com a exclusão. Tá, então, como é 5.800.000, então isso ultrapassa o limite para que ela permaneça no Simples no ano seguinte. Por isso que tem uma exclusão do Simples, que é consequente do auto de infração. Conforme descrito no relatório de fiscalização, de verificação fiscal, a empresa tem por objeto social o transporte rodoviário de cargas a granel, de contêineres e cargas em geral, no âmbito municipal, estadual e intermunicipal, por conta própria e de terceiros. No cruzamento entre informações de declarações simplificadas, pessoa jurídica, e nas guias informativas de ICMS, foi constatada a omissão de receita do ano de 2004, resultando na fiscalização. Importante é salientar que o contribuinte registrava em seu livro caixa o valor das receitas com a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas. E estas correspondiam aos totais mensais registrados nos livros de registro de saída e de apuração de ICMS. Porém, na declaração simplificada da pessoa jurídica,
informava o valor inferior, ou seja, ele excluía tudo que ele subcontratou e declarava no Simples só o líquido. A partir dessa ação fiscal, constatou-se que a empresa oferia no ano calendário 5.800.000, ultrapassando o limite previsto na lei do Simples Federal, e aí eu trouxe só uma transcrição do termo de verificação. A empresa foi intimada, na verdade isso aqui é da DRJ, desculpa, é o relatório da DRJ. A empresa foi intimada a esclarecer a respeito dos valores divergentes entre as receitas declaradas a estadual e aquelas informadas na declaração de pessoa simplificada de pessoa jurídica. Em resposta, ela alega que as divergências de faturamento apuradas decorrem do fato de que, na declaração simplificada, é declarada a receita líquida da empresa, ou seja, o valor apresentado nos livros fiscais menos o valor repassado aos motoristas. Nos livros fiscais, conta o total do frete. Nos livros fiscais, os outros livros, o Caixa, o livro de apuração do ICMS, incluindo aí o valor pago ao agenciador, que ele se chama agenciador, e representa aproximadamente 20%, e o valor pago ao motorista ou terceiro subcontratado, aproximadamente 80% do valor do faturamento geral, da receita total. Alega agir na qualidade de agenciador e que o valor total repassado à empresa não representa a receita sua, pois inclui a importância paga a terceiro subcontratado. O impugnante traz aos autos os conhecimentos de transporte rodoviário de cargas, CTRC, todos emitidos em seu nome. Então, o processo tem todos esses CTRCs. São vários volumes, 33 volumes, tudo com esses documentos fiscais. Mas todos são emitidos em nome da própria empresa. O que caracteriza a empresa transportadora e a torna responsável pelo transporte e conservação de mercadorias nela discriminada. Não aceitando os argumentos da empresa, foram exarados autos de infração. Em face da receita bruta acumulada, ser muito superior, os percentuais progressivos aplicáveis às receitas declaradas foram inferiores aos devidos. Sendo assim, foram cobrados os tributos resultantes da diferença. Então, além da omissão de receita, há também uma diferença de alívio. Bom, o contribuinte tomou ciência do encerramento da ação fiscal, da infração, e apresentou a impugnação, onde ele vem trazer aqui os seus argumentos. Ele fala que a fiscalização está atuando com base em valor que não se consubstancia em faturamento da empresa. Não dispõe da quantidade de veículos suficiente para realizar o transporte de todas as cargas que são conferidas, contratando terceiros para efetivar o transporte contratado. Dessa forma, lança na sua contabilidade somente os valores que realmente ficam no caixa, que corresponde a 20%. Sempre utilizou como base de cálculo o seu real faturamento, entradas menos despesas. Foi autuado, erros do contribuinte, tá? Foi autuado com base nos valores recebidos que não consubstanciam o seu faturamento. Que existe uma diferença entre receitas dos contribuintes, advindas de faturamento originário da atividade inerentes empresariais e meras entradas de dinheiro em seu caixa. Discorre sobre o conceito de faturamento. Esses são os mesmos argumentos que vêm no recurso voluntário, tá? Então, eu não vou precisar repetir esses argumentos do recurso voluntário. A Delegacia da Receita Federal considerou como faturamento todas as entradas obtidas pela empresa sem considerar as despesas, desrespeitando totalmente o conceito de faturamento. Discorre sobre a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, da base de cálculo desse tributo, da violação do artigo 110 do CTN, ao redefinir o conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS e PIS, e da violação do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que as contribuições sociais só poderiam ser instituídas sobre a folha de salário, faturamento e lucro. Então, ele abre um capítulo específico para contestar a COFINS, que é parte do Simples. E foi sobre a inclusão do ICMS, sobre o conceito de faturamento, etc. Ele reclama da taxa Selic,
que a multa aplicada é inconstitucional e requer produção de prova técnica contábil. Coloca toda a sua documentação disposição para ser periciada. Bom, houve a representação, então, para a exclusão do Simples Nacional por conta da receita bruta, está aqui na folha. O ato declaratório executivo está na folha 2.268, ou seja, nós também vamos julgar isso, vai constar na ata a apreciação desse ADE. Ele se manifesta sobre essa exclusão, trazendo os mesmos argumentos da manifestação de conformidade. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente os valores dos créditos e o ato declaratório. Entendeu o DRJ que deve se considerar na tributação do contribuinte sua receita bruta e não o faturamento, receita menos despesa, como quer o contribuinte, pois a base de cálculo, artigo 5º da 9.317 do Simples Federal, é a receita bruta. Não se encontra na legislação de regência o permissivo para que o impugnante, que optou pelo Simples, não pelo lucro real, possa expurgar da receita bruta a base de cálculo dos tributos, contribuições, recolhidos por sistemática, os valores pagos aos caminhoneiros autônomos que figuraram nas CTRC emitidos pelo contribuinte como proprietários dos veículos transportadores. Por fim, concluiu a DRJ que a lei veda a participação de pessoa jurídica que tenha ferido no calendário emitido no interior receita superior a 1.200.000. No recurso voluntário, ele vem repetir os argumentos aí. São os mesmos argumentos, eu destaquei aqui. Ele fala sobre a Lei 9.718, que houve um julgamento no Supremo sobre a inclusão do ICMS, mas aqui eu estou falando de outra lei, 9.317, e o COFINS aqui é uma percentual do Simples, então não se aplica. Já vou adiantando o voto. Bom, vou ao voto. Não há reparos a fazer o recurso tempestivo, né? Não conheço. Não há reparos a fazer ser recorrida, uma vez caracterizada nos documentos fiscais a atividade da recorrente como a prestadora do serviço de transporte, ainda que se utilize terceiros subcontratados, não pode abater da receita bruta, que é a base de cálculo dos tributos recolhidos pelos simples valores pagos àquele que subcontratou, nesse sentido, o artigo 15 da 9.017, que diz que o valor devido mensalmente pela microempresa, empresa de pequeno porte, será determinado mediante a aplicação sobre a receita bruta mensal oferida nos seguintes percentuais. Então, é uma disposição da lei do Simples. Interessa para o cálculo, a base de cálculo simples, o valor da receita bruta e não do faturamento, como quer o contribuinte. A recorrente, ela registrou integralmente como receita os valores dos conhecimentos de transporte nos seus livros fiscais. Livro caixa, eu ponho folhas aí, livro de registro de saída e livro de registro de apuração de ICMS. Contudo, na declaração simplificada, os valores são marcadamente inferiores. O resumo trazido pelo relatório de verificação evidencia isso. Ele diz aí, especificamente onde é que está no livro caixa de todas as contas, que é a apuração da receita do contribuinte, e põe um quadro também comparativo dos 4 registros. O ICMS, a RIDA, o caixa. O recorrente sustenta e repassou parte da receita de frete, agenciados a caminhoneiros autônomos, pois utiliza o serviço desse para efetivar o transporte contratado, lançando os fotografias somente e valores que ficam em caixa. Bom, aí no voto não se encontra na legislação de regência do Simples, Lei 9.017, permissivo para que o recorrente, que optou pelo Simples, possa expurgar, eu já estou sendo repetitivo, né? Conforme bem destacado pela decisão recorrida, tendo o contribuinte optado pelo Simples, a apuração é substituída pela aplicação de um percentual sobre a totalidade da receita bruta, sendo assim, desprezados os demais custos e despesas em virtude da alíquota favorecida e do tratamento tributário diferenciado utilizado pelos seus integrantes. Então, a contribuição do contribuinte é de vendedor e não de agente em relação aos serviços constantes nas CTRC e o preço constante desses documentos fiscais da sua receita. Pode ter corrido despesas com a subcontratação
não autoriza a redução. Sendo um sistema de tributação unificado de impostos, a receita tributária decorrente do pagamento tem a destinação descrita no artigo 23, ou seja, os percentuais do IRPJ e das contribuições, que se incluiu a COFINS, o INSS, etc. Logo, a soma dos percentuais aplicados nos lançamentos corresponde exatamente à alíquota prevista no artigo 5º. A discordância do recorrente referente à base de cálculo simples ou de quaisquer dos tributos que o compõem, por achar que essa lei contraria o conceito de faturamento trazido na Constituição do CETEM, ou que a inclusão devida de CMS na base de cálculo do FIS e da COFINS implica em pedido de declaração de constitucionalidade da Lei 9.017, o que é defesa dos interesses do Estado. Observo que não há manifestação do Supremo nesse sentido, referendo-se à Lei 9.317. Adiro sustentado na Constituição de corrida quando destaca que a relação jurídica da beira-mar com os clientes de prestadores de serviço de transporte, ainda que subcontrate terceiros. Aqui também está sendo repetitivo. Importa transcrever o que dispõe o regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul sobre a emissão de documentos fiscais pelo prestador de serviço de transporte, tendo-se em vista que os documentos fiscais do recorrente que ele trouxe ao processo obedeceram essa legislação. Então, a legislação ela vai ser específica, a legislação que vai regulamentar a confecção da nota fiscal, ela vai ser específica em relação aos serviços de transporte, vai dizer quem é o transportador e quem é o subcontratado. Por quê? Porque nas CTS lá aparecem os subcontratados. A legislação diz que, em relação à prestação de serviço de transporte, emitente é o prestador de serviço, emitente da nota fiscal, né, de transporte que emite o documento fiscal relativo à prestação de serviço de transporte. Subcontratação de serviço de transporte é aquela firmada na origem da prestação de serviço por opção do prestador de serviço, ou seja, quem é o prestador de serviço é o emitente, que no caso aqui é a beira-mar. Contribuinte, aí no caso, CMS, pessoa física que realize com habitualidade e volume comercial operações de circulação de mercadoria ou serviço de transporte. E fala também do conhecimento de transporte, que será emitido antes do início da prestação de serviço pelos transportadores que executarem serviço de transporte rodoviário intermunicipal ou interestadual de cargas em veículo próprio ou fretado. Ou seja, infere-se da legislação gaúcha que o ônus do recolhimento do ICMS e da emissão do CTLC recai sobre o contribuinte, e este é a pessoa que, no contrato de prestação de serviço de transporte, assume a condição de transportador. Por mais que conste no mesmo documento os subcontratados. Aí vou aqui o protesto contra a taxa Selic, eu acho que até tem súmula em relação a isso. No que se refere à afirmação de conformidade da multa, com a súmula número 2. E confirmo no meu voto, confirmo a exclusão do Simples, já que eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, então nego o provimento também ao recurso voluntário em relação à exclusão do Simples. Por fim, estando presentes esses todos os elementos, ele anexou todos os CTRCs no processo. Verifica-se que a perícia requerida é desnecessária. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e por confirmar a autuação e a exclusão do Simples a partir de 1 de janeiro de 2005. Como voto? Obrigado, conselheiro Lisandro. Vamos aos debates. Dúvidas, senhores? Presidente, vou fazer uma pergunta ao relator. Esse processo é de que valor? Só por curiosidade. 1.500.000. Total, quanto? Né? É total. Eu vi 1.500.000 com multa e juros. Mas ele não extrapola o limite? Não, é que o valor originário é menor que 1 milhão, só o principal, né? Tá.
Ok. Eu peguei aquele valor lá do processo, do e-processo, aquele valor que o manual manda a gente pegar. Aquele valor está abaixo de 1 milhão. Certo. Quem emitiu notas fiscais foi o próprio recorrente, né? Foi o Beira-Mar. Todos. Ô, Lisandro, uma dúvida. Não que o argumento do contribuinte me convence de nada, mas aqueles 600 e pouco que ele declarou como receita era justamente a diferença entre porque ele quer chamar de receita só o lucro dele naquela, entre aspas, né? Diferença. Né, Fernando? Lucro real com simples, né? Ele não deveria ter optado pelo simples. Ele não deveria ter optado pelo simples. Quer fazer uma mistura de lucro real com simples. Ele quer colocar como receita dele só o ganho que ele teve nessa operação. Né? Aí fica difícil. Bom, no mais, até a questão que ele está, assim, a primeira a questão do valor da receita dele é tranquilo. Esse é um COFINS, de ele pedir para excluir o ICMS da base de cálculo aqui, né? É outra lei, a 9.718, que se aplica. Aqui nem não tem não tem o ICMS ali destacado, não tem nada na nota, né? Bom. O ICMS está no bojo da apuração do Simples, né? Ainda tem isso. Tá ali dentro, tudo ali dentro. Não existe um tributo incidindo sobre o outro. Não, mais ou menos, né? Porque aqui é sobre a receita da empresa, né? Pois isso é que eu estou dizendo. Só que ao contrário do que a gente faz no ICMS, né, que você tem lá um valor destacado já ali, pelo menos, por mais que ele seja por dentro, né? Aqui no nosso caso, o conceito de receita para o simples, né, não é o conceito de receita da base de cálculo do ICMS e do PIS da COFINS normal, né? Então, vamos por lá, na Constituição Federal diz que incide lá sobre a receita bruta ou faturamento. O simples, a Constituição Federal não diz sobre o que ela incide. Vai ter um tratamento diferenciado. Aí a lei veio e disse qual é a receita que ela vai considerar, como ela quer tributar. Eu acho diferente. O que eu digo, presidente, é que o ICMS, assim como o Imposto de Renda, a CSLL, esses tributos estão todos embutidos naquele valor que é cobrado. Do simples. Também. Então você aplica a alíquota sobre o valor e daquele resultado você reparte para os diversos tributos. É diferente. É nesse sentido que eu digo que não existe incidência de um sobre o outro. Não, esse aqui não dá mesmo, isso aí, Roberto. Mas no resto, eu não tenho muita dúvida, né? Mas se os senhores tiverem dúvida, a gente continua o debate, senão vamos escolher os votos. Dornelas? Escolher os votos. Nenhum. Então, o conselheiro Lisandro, ele tá rejeitando o pedido de perícia, né? Na verdade, né? Está rejeitando o pedido de perícia, está negando o provimento ao recurso voluntário, né? Que são duas partes, em relação ao lançamento e em relação à exclusão do simples, né? São, digamos assim, 3 pontos só para deixar bem claro. Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Certo. Conselheiro Dornelas. Também acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Rogério. Também acompanho o relator, presidente. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então o item 32 da pauta, a gente está rejeitando, por unanimidade, né? Rejeitando o pedido de perícia, negando provimento ao recurso voluntário, tanto no que diz respeito ao auto de infração, quanto à exclusão do simples. A gente está confirmando a exclusão do simples, levar defeito. É isso, né, Lisandro?
Isso. Então, item 32 julgado. Vamos ao item 33 da pauta. Esse é de relatoria do conselheiro Lucas. O recorrente é Bertoncelli e Filhos Limitada. Por gentileza, conselheiro Lucas. Obrigado, presidente. Trato o presente processo de auto de infração de RPJ e seus reflexos. Eu peço desculpas se estiver saindo aqui um barulho. Está tendo uma obra aqui na rua, então, enfim. Tranquilo. Presente processo de auto de infração de RPJ e seus reflexos, PIS, COFINS e CSLL relativos ao ano calendário 2004. O auto de infração do IRPJ exige recolhimento de R$ 23.000, de imposto de 17.000 de multa de ofício de 75%, além dos encargos legais. O lançamento resultou de procedimento fiscal que apurou as seguintes infrações conforme TVF. Depósitos bancários não contabilizados nos períodos de março de 2004, junho de 2004, setembro e dezembro de 2004. O auto de infração de PIS, por sua vez, é resultante de PIS sobre omissão de receita, falta de recolhimento do PIS nos períodos de janeiro a dezembro de 2004. O auto de infração de COFINS resulta do procedimento fiscal de COFINS, omissão de receita nos períodos também de janeiro a dezembro. E o de CSLL, também sobre o mesmo período do IRPJ, né? Março, junho, setembro e dezembro de 2004, CSLL sobre omissão de receitas. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese que o entendimento do auditor fiscal de que os depósitos se referiam exclusivamente às receitas operacionais, haja vista a existência de uma parcela que teria sido desconsiderada relativa à transferência de cheques devolvidos. Não teria sido levado em consideração as disponibilidades existentes na contabilidade em seu período imediatamente anterior, ou seja, dezembro de 2003, tais como saldos em contas correntes, bancárias, valores correspondentes a duplicatas, a receber, disponibilidades em caixa. Alega ainda que efetivou um aumento de capital social através da segunda alteração contratual no valor de R$ 200.000, no que teria computado como comprovação de origem dos depósitos, que teria havido equívoco quanto aos valores quando da elaboração do quadro do TVF tendo sido lançado de forma equivocada a base de cálculo de 2.900, quando o correto seria 2.700, que o ônus da prova incumbiria a autoridade fiscal e teria ocorrido quebra de sigilo bancário, o acesso às contas da empresa. Ainda traz jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos e trata sobre a inconstitucionalidade do lançamento do PIS, em razão de estar embasado na Lei Complementar 7 de 70 e, segundo ele, irremediavelmente viciada, e o caráter confiscatório da multa aplicada, e além da cobrança excessiva de juros. Quando foi tratada a questão, a DRJ manteve integralmente a exigência por entender que não haveria afronta ao sigilo bancário o acesso às informações por parte do fisco, que quando do início da fiscalização foi oportunizado ao contribuinte apresentar justificativa quanto às divergências entre os créditos movimentados nas contas correntes e os valores declarados à Receita Federal, restando o lançamento sobre a quantia não justificada somente, né? Teve uma parte que de fato foi desconsiderada, ainda lá quando o contribuinte se justificou na fiscalização, que no que se refere à alegação de que o auditor não teria levado em consideração as disponibilidades existentes na contabilidade em seu período imediatamente anterior, caberia ao contribuinte associar eventuais dispêndios aos depósitos bancários de cuja origem foi intimado a justificar. Eu trago aqui ainda o restante da justificativa. No meu voto, eu aprofundo mais, eu vou pedir licença para passar já para ele. E resignado com a decisão da DRJ, né, o contribuinte repisou seus argumentos da manifestação de conformidade, pedindo julgamento improcedente do auto de infração. Tendo em vista que são os mesmos argumentos trazidos, tanto na manifestação quanto no recurso voluntário, e eu estar de acordo com a decisão da decisão recorrida, eu utilizei do disposto no anexo 2 do RICARF, artigo 57, parágrafo 3º, para replicar. Eu trago aqui nas folhas 8, que traz um resumo mais delimitado da questão. Folhas 10, desculpa. O exame dos fatos indica que o argumento trazido pelo impugnante não são insubsistentes. A ação fiscal teve origem em procedimento de fiscalização efetuado contra os contribuintes pessoas físicas. Trago aqui os nomes e os CPFs deles. Sócios da empresa que foi objeto do auto de infração. Tendo sido detectadas elevadas divergências entre os créditos movimentados em contas correntes e os valores declarados nas declarações de ajuste anual do imposto de renda,
os sócios foram intimados a apresentar justificativas. Com base na resposta dos sócios, uma delas é que muitos depósitos, quanto à origem dos valores dos créditos nas contas correntes, eles decorrem da movimentação da empresa, pois como toda compra é efetuada pelos próprios donos, esses emitem seus cheques para pagamentos dos bovinos e, consequentemente, as receitas da empresa acabam sendo depositadas nas contas deles. Esse ponto já foi levado em consideração ainda lá pela fiscalização. Com base na resposta dos sócios da empresa, a fiscalização intimou o contribuinte, pessoa jurídica, a justificar a origem dos depósitos bancários. Observe-se que, de forma correta, a autoridade fiscal procedeu aos seguintes ajustes: excluiu os valores atendentes às transferências, cheques devolvidos nas contas dos sócios, e apurou as diferenças em relação aos valores declarados nas declarações de imposto de renda da pessoa física. Considerou os depósitos havidos em contas de titularidade da pessoa jurídica mantidas no Banco do Brasil e Sicredi, somando-se com as diferenças apontadas no item anterior. Considerou ainda os valores informados nas DIPJs da empresa e apurou as diferenças a tributar. Nas respostas, a empresa justificou que a movimentação financeira em conta corrente referencia a toda a receita da empresa, bem como dos sócios que são pecuaristas e parceiros em igual proporção, que chegam a valores de receitas que entendem que devem ser tributados nos sócios, e considerando que os sócios, são sócios e parceiros da atividade de pecuaria, entendem ser justo o fracionamento das diferenças a tributar na proporção de que se compete a cada sócio, ou seja, 33%. A fiscalização acertadamente entendeu que o montante correspondente a tais notas fiscais deveriam ser tributados nas pessoas físicas e os restantes na pessoa jurídica. Com isso, chegou-se à seguinte base de cálculo, que eu colaciono aqui também, e, enfim, a questão aqui é que a empresa intimada não conseguiu justificar a origem desses valores que entraram nas suas contas. Tudo que foi justificado já foi, de fato, descontado ainda quando da fiscalização. Então, eu me filio ao entendimento da DRJ, tem aqui mais alguns argumentos, mas espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, eu tento explicar ainda o que tiver de dúvida. Tá certo, conselheiro Lucas? Tranquilo. Senhores, dúvidas em relação ao caso? Não. Não? Então, podemos seguir adiante, né? Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Dornelas. Acompanho o relator. Lisandro. Acompanho o relator. Rogério. Com o relator. Giovana. Acompanho o relator. Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, ficamos com o item 33 da pauta. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado. Vamos ao item 34 da pauta, também de relatoria do conselheiro Lucas, a multas isoladas. Recorrente Seven Seals, Vedações Técnicas Limitada. Por favor, conselheiro Lucas. Trata o presente processo de lançamento de multa isolada em razão da compensação pretendida pelo contribuinte ter sido considerada não declarada, com base no artigo 74, parágrafo 12, inciso 2 da Lei 9430. O auto de infração foi lavrado em 27 de novembro de 2008, no valor total de R$56 mil, com o fato gerador em 31 de julho de 2005 e cientificado ao contribuinte em 3 de dezembro de 2008, diante das seguintes irregularidades. Ele utilizou de crédito de terceiro, tá? A parte requerida no processo era crédito do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou seja, não tem sua administração atribuída à Receita Federal. Por isso foi considerado não declarada a compensação. Resignado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando, em síntese, que efetuou por meio de processo administrativo número tal pedido de compensação dos débitos, que tem origem na indenização por desapropriação de área rural, reconhecidos por decisão transitada em julgado, conforme processo número tal. A compensação pleiteada foi considerada não declarada sob a justificativa da impossibilidade de se aceitar os créditos ora apresentados. Aduz que o processo tal foi extinto por anulação. Esse é o ponto que ele traz, tá? Ele disse que o processo administrativo, onde ele pediu a compensação,
foi extinto por anulação. Esse aqui vai ser o cerne da discussão mais à frente. Ao tratar sobre a questão, a DRJ julgou improcedente o pleito do contribuinte sob o entendimento de que, em síntese, inicialmente no que tange ao questionamento que guardam pertinência com a não declaração das compensações vinculadas ao processo administrativo número tal, que é o outro, da DECOMP, concernente ao direito de compensação dos créditos que teriam origem em precatórios, os atos de não declaração não são passíveis de discussão no âmbito da delegacia de julgamento e do CARF. Ele inicia nesse sentido, de que ele não teria sequer competência para adentrar. Mas que, dada a questão, o parágrafo 3º do referido dispositivo expressamente excepciona o cabimento da manifestação de conformidade e recurso voluntário em tais circunstâncias. Dessa forma, inexistindo possibilidade de se discutir a matéria em questão no âmbito do contencioso administrativo especializado, restaria ao interessado dirigir seu questionamento quanto à validade do ato de não declaração diretamente à autoridade que proferiu e àquela que lhe é superior. De todo modo, registre-se que, no presente caso, porém não se vislumbra qualquer defeito insanável que pudesse ensejar a ilegalidade do ato de não declaração, dado que este foi praticado por autoridade competente, enuncia os motivos que confirmam na DECOMP apresentada a não declaração, atribui consequência prevista no artigo 74 e foi regularmente cientificado ao interessado. Em que pese ele entender que não seria possível a análise, ele adentrou para confirmar que aquela DECOMP não poderia ser declarada. Foi considerada não declarada. Vou passar a questão de fundo, que é essa discussão que ele fala que o processo foi anulado e que, por conta disso, teria que cair também a multa isolada, tá? Eu trago aqui no voto, presidente, que delimita o seu pleito recursal recorrente no fato de que aderiu ao refis e que, tendo a obrigação principal sido extinta, não haveria que falar em obrigação acessória, reforçando seus argumentos o termo de comunicação número tal, expedido pela CEORT, que teria extinguido por anulação o processo administrativo número tal. Acontece que o referido termo não anulou o processo administrativo, mas sim débitos inscritos em dívida ativa da União, conforme a seguir demonstrado. E aí eu colaciono aqui o print do termo de comunicação e o despacho. A anulação das inscrições em dívida ativa, por sua vez, se deram em razão de que o recorrente, ao tomar conhecimento da decisão de não declaração das compensações, incluiu os débitos em questão no programa de parcelamento. Não resta dúvida quanto à ordem cronológica dos fatos. Em 25 de junho de 2006, com ciência em 11 de julho de 2006, foi proferido despacho que considerou como não declaradas as compensações pretendidas. Em 13 de fevereiro de 2007, ou seja, posteriormente, foi apresentada a declaração PAEX número tal, onde o contribuinte visa parcelar os débitos considerados não declarados. Nesse contexto, me filiou ao entendimento exarado pela decisão recorrida, no sentido de que, para a exigência da multa isolada, basta a compensação ter sido considerada não declarada. Fatos supervenientes, como a inclusão dos débitos em parcelamento, a extinção mediante pagamento ou qualquer outro meio, não afastam a penalidade formalizada. E, por essa questão, eu voto por conhecer do recurso e negar provimento. Certo. Senhores, dúvidas? Não? Então vamos lá. Conselheiro Roberto. Eu fiquei agora só com uma dúvida. Essa multa isolada por compensação não declarada, qual foi o percentual? Foi 75% ou 50%? Porque tem aquela questão da retroatividade benigna, que eu não sei se já foi. Que é sobre o débito, não o crédito, né? Confirmo agora para você, mas se eu não me engano... Que é sobre o débito, né? Não o crédito. Não, tem a questão do percentual e tem a questão também se incide sobre o crédito ou o débito não compensado. Duas observações. Num primeiro momento, essa multa incidia sobre o crédito. Depois houve uma alteração e ela passou a incidir sobre o débito, que me parece mais correto. E no percentual reduzido, 50%. O débito é que mede a lesão da Fazenda Nacional decorrente desse ato. Agora, com relação à multa é de 75%, porque a redução no percentual de 75% para 50% foi quanto à multa isolada, para falta de recolhimento de estimativa e falta de recolhimento de carnê-leão. Para a compensação não declarada, salvo engano, é 75%. Aliás, eu tenho até um voto, o processo está previsto para amanhã, que eu tenho um voto, eu tenho um processo
e está na pauta para amanhã, que trabalha exatamente, quer dizer, uma das questões é exatamente essa, o percentual da multa isolada. A não ser que vocês tenham um outro entendimento aí, a gente pode... Eu não sei, Roberto, na cabeça tinha alguma coisa que a multa da compensação... É que eu acho que há duas multas, tá? É a multa da não homologação da compensação, que eu creio que essa teve a redução para 50%, e a multa no caso de a compensação ser considerada não declarada, que aí eu acho que foi mantido. Inclusive tem uma que é 50 e 150, outra é 75 e 150, tem umas questões a mais aí. Mas eu vou então, na verdade, a de 50% seria aquela da Decomp, que foi aceita... Não homologada. Não homologada, tá. Tenho quase certeza que é isso. Faz sentido. O que acontece com a Decomp não declarada é que há um comportamento do contribuinte flagrantemente ilegal. Ou seja, existe uma disposição que de forma expressa veda o direito à compensação. E o contribuinte, afrontando a lei, vai lá e compensa. Então, nesse caso, a multa aplicável é 75%. Assim, até a não homologação é uma coisa, assim, é feito para nada bater. Não pode ter nenhuma lógica, senão não tem graça, né? Não pode. A não homologação é 50% na situação normal a multa e 150% no caso de falsidade na declaração. E a compensação não declarada é 75% ou 150%. Tá? Então, elas não batem aqui os percentuais. Depois eu tenho um arquivinho com esses dispositivos legais, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo. A técnica de redação legislativa é sofrível, porque ele faz remissão de um dispositivo para outro, é feito por remendo, né? Na verdade, foram remendando daqui, remendando dali, você faz remissão circular, é uma loucura. Mas vamos lá, eu acho que nesse caso aqui não vai ser a hipótese que a gente está acostumado da retroatividade benigna, tá? Podemos seguir, então? Quem já tinha colhido os votos? Não, nem começado, né? Então, vamos lá. Podemos colher os votos, então? Pode ser, Giovana? Pode. Conselheiro Roberto. Eu acompanho o relator. Dornelas. Acompanho o relator. Lisandro. Olha, relator. Rogério. Com o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do item 34. Os itens 35 e 36 aí de Energisa Rondônia, ambos são de relatoria também do conselheiro Lucas, foram retirados de pauta a pedido do contribuinte. Bom, ainda é cedo, né, pessoal? Vamos seguir um pouquinho aí adiante. Eu pergunto para o conselheiro Rogério, dada a nossa possibilidade de antecipação de processos, já que os processos da sessão da tarde do dia 13 ali, vários deles não têm, quer dizer, quase todos eles não têm, mas eu vou manter alguns, não tem pedido de sustentação oral, não há pedido de acompanhamento, a gente pode antecipá-lo sem maior problema. Então, eu pergunto para o conselheiro Rogério, e se a gente já pode seguir no julgamento dos itens 80 em diante. 80, 81, 82, 83. Podemos sim, presidente. Aí a gente antecipa, eu já até para a gente evitar alguma divergência na formalização, os que a gente for julgando aqui já bota a data da sessão hoje, né? Bota eu posso mudar para hoje, né? Porque eu vou fazer constar na ata que esses processos foram julgados na sessão das 14 horas do dia 11.
Então a gente vai lá para o item 80 da pauta e vamos dar início a essa antecipação dos processos de quinta tarde. O recorrente é Kobe Elija Veículos Limitada e relatoria, então, o conselheiro Rogério, a quem passo a palavra. Só um minutinho, presidente. Os processos estão todos na pasta ali, eu vi, né? Isso, estão todos na pasta. Esse primeiro processo, então, da Kobe Elija Veículos, trata-se de um processo de RPJ. O valor envolvido é de R$ 11.576,04, logo dentro da nossa alçada de julgamento virtual. Trata-se de uma decomp de um IRPJ pago maior, tá? A apuração é do mês de junho de 2009. Então, a matéria envolvida aqui trata-se de uma decomp não homologada, é um pagamento indevido ao maior do IRPJ do segundo trimestre de 2009. Tá? O motivo da não homologação desse crédito foi que a DCTF não gerou o crédito, ou seja, o valor devido de RPJ informado o valor devido de RPJ informado na DCTF foi igual ao recolhido, logo não teria havido um crédito, né, por essa informação na DCTF ter sido igual a DIPJ. A DRJ, ela julgou improcedente a manifestação de inconformidade, alegando que a recorrente não comprovou o direito creditório, tá? No recurso voluntário, a contribuinte, ela alega que enviou a DIPJ retificadora antes do recebimento do despacho decisório, tá? Sendo que nessa declaração, o valor devido de RPJ foi de R$ 747.453,87. E o DARF recolhido foi superior, foi de R$ 830.708,22. Logo, teria havido um crédito no valor de R$ 83.254,35, né? Eu, analisando os autos, então esse é o relatório, né? Esse é o relatório deste processo. Eu, na análise que fiz, eu verifiquei que, apesar da empresa ter enviado DIPJ retificadora antes do despacho decisório, não foram juntados a DCTF retificadora, também não foram juntados documentos contábeis que comprovam que o valor devido de RPJ seria de R$ 747.453,87. Então, nessa análise, diante da falta de certeza e de liquidez do crédito, eu propus negar provimento ao recurso voluntário e julgar improcedente o recurso. Então, esse é o resumo do caso e do meu voto, presidente, e demais colegas. Certo, então, em resumo, quer dizer, depois ele fez a retificadora da DIPJ e em momento nenhum trouxe os documentos. Provavelmente a DRJ já deve ter falado isso também, e ele vem dizer, como eu retifiquei, eu faço tudo e acabou, bom. Ele traz somente a DIPJ retificadora, mas ele não traz demais elementos contábeis, né, e mesmo a retificação da DCTF e outros documentos que comprovam que o valor do IRPJ devido era o valor inferior
àquele apurado. Tá aberto, Fernando? Sim. Esse caso aqui, ele é um caso que eu até conversei com o Fernando, né, nós conversamos recente sobre isso. São duas coisas diferentes, né? Esse caso aqui, pelo que eu entendi, Rogério, ele fez a retificação da DIPJ antes de tomar ciência do despacho decisório. Mas ele não fez a retificação do CTF, né? E, por consequência, não trouxe documentos. Esses são os fatos que a gente está julgando, não é isso? Isso. Pronto. É porque é diferente se ele tivesse feito, né, Fernando, uma retificação da DCTF antes da ciência do despacho decisório. Se ele tivesse feito a retificação da DCTF antes da ciência do despacho decisório e essa DCTF estivesse ativa no sistema, não há que se exigir, no caso concreto, nem documentos que comprovem a redução do tributo. Que é diferente do que a gente está aqui acostumado a julgar, que é uma retificação após a ciência do despacho decisório. Mas no caso aqui, não se trata de retificação do CTF, sim de IPJ, aí sim é necessário trazer aos autos os documentos para comprovar que houve redução do tributo, e aí a própria DCTF retificadora acaba, conforme nós já conversamos várias vezes, né, Roberto, sendo um instrumento dispensável, porque se ela não é suficiente para comprovar a redução após a ciência do despacho decisório, ela também não deve ser para outras questões. Até porque se a retificação da CTF fosse antes do despacho decisório, nem processo nós teríamos aqui, né? Por isso que eu fiz essa observação, que foi um caso, Fernando, que eu pensei que nunca chegaria, e pelo que estou vendo, pode chegar nos processos antigos, ou pode chegar em processos novos, que a ciência a retificação foi antes da ciência, foi proferido o despacho, mas a citação, a intimação foi antes, ele foi lá e... Aí a chance é menor, né? A chance é menor. A chance é menor ainda, só se for entre o dia... Na segunda-feira foi emitido o despacho decisório, ele retificou na terça-feira e tomou ciência na quarta, né? Pode acontecer, né? Pode. É só um detalhezinho que eu aproveitei para falar, Fernando, diante do caso concreto, mas no caso concreto de Rogério, eu acompanho o relator tranquilamente no seu voto. Acho que ainda tem um problema da própria DIPJ também, né? Aqui que ele não trouxe a comprovação, né, da retificação. Pois não, ele trouxe, da DIPJ ele trouxe. Ele não trouxe da DCTF. Ele trouxe a comprovação da DIPJ retificadora. E foi antes do despacho decisório, Fernando. E foi feita antes do despacho decisório, mas não trouxe da DCTF retificadora. Isso. E nem demais elementos que demonstram que aquele valor devido na DIPJ é inferior ao devido, logo geraria seu crédito. Foi assim que eu entendi também, foi isso mesmo. Tá. Oi, Roberto. Dornelas, você estava falando que a situação que você cogitou era uma retificadora de DCTF antes de proferir do despacho decisório, ou da ciência do contribuinte. Porque se com a mera retificação da DCTF, em regra, nem processo vai existir, porque ele vai bater lá, o sistema vai bater as informações com a DPJ e a DECOMP, e não vai se exigir os documentos necessários para tanto. Mas se for depois do despacho decisório, aí vai se formar um processo administrativo, aí sim ele precisa de documento necessário para que lastreie a redução do imposto para que dê o pagamento devido. Hoje em dia, se ele retificar a DCTF antes do despacho decisório, o despacho decisório vai homologar a compensação. Já os valores, né? Já. Mas é que tem uma situação, Dornelas, em que ele retifica a DCTF antes do despacho decisório, antes da ciência do despacho decisório, e o despacho decisório e a DCTF retificadora não é processada em tempo, então ele já recebe o despacho decisório com base na declaração anterior. Entendi, eu sei, por isso que eu fiz a ressalva.
Nessas condições, nós ainda não discutimos no processo, mas eu acabei discutindo isso pessoalmente com o Fernando. Vamos discutir daqui a pouco. Ah, vamos, que bom, porque nessas. Então eu vou nem antecipar. Aliás, já antecipei, né? Na verdade, eu falei aqui que eu penso inicialmente em fazer uma equiparação de uma retificação antes do espaço decisório. Eu falei, mas vamos conversar mais tarde. Viu, Dornelas? Você não perde por esperar. Tá bom. Fernando, bora. Vamos lá? Então, o item aqui é 80, né? 80 da pauta. O conselheiro Rogério está negando o provimento. Conselheiro Roberto. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Dornelas. Rogério, Lisandro. Acompanho o relator. Giovana. Acompanho o relator. Lucas. Acompanho o relator. E Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então o item 80 da pauta é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, né? Fazer a menção que a gente está antecipando, está anotado na ata que a gente julgou, então, no dia 11, o conselheiro Rogério já altera para formalizar o acordo sem divergência. Vamos, então, ao item 81 da pauta, recorrente é divulga serviços de comunicação visual. Conselheiro Rogério com a palavra. 81. Presidente, nesse caso, e demais colegas, nesse caso trata-se de um desenquadramento do Simples, tá? Em relação à regularização de débitos. Os fatos são os seguintes: a empresa foi desenquadrada do Simples a partir de 1º de janeiro de 2013, pois supostamente teria débitos tributários não regularizados. Segundo a Receita Federal do Brasil, o contribuinte foi intimado a regularizar os débitos no prazo de 30 dias e não o fez. Na manifestação... Antes do anterior, né? O débito existente, até então, a data da adesão. Ele fez adesão aí nesses processos de verificação, Dornelas. É muito comum a Receita analisar os contribuintes, verificar, né? E ela emite um ADE, que é um ato declaratório executivo. E aí o contribuinte tem um prazo para regularizar os débitos, né? Então, neste processo, o contribuinte foi intimado a regularizar os débitos no prazo de 30 dias, né? Então, segundo a Receita Federal do Brasil, ele não regularizou nesse prazo. Na manifestação de inconformidade, ele, contribuinte, alega que no dia do pedido de inclusão no Simples, né, que foi 31/1 de 2013, ele estava em dia com suas obrigações. É isso que eu estou falando. No julgamento da DRJ, foi apresentado que haviam tributos vencidos em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, que somente foram quitados em 20 de fevereiro de 2013. Ou seja, em 31/1 de 2013, data do pedido, estavam vencidos e não pagos, né? Então, quer dizer, se ele fez o pedido de inclusão ali, né, em 31/1 de 2013, e ele tinha débitos estes vencidos em dezembro de 2012 e janeiro de 2013, então ele possuía débitos vencidos e não pagos. Ademais, ainda estou no relatório, tá? Ademais, o pedido de inclusão no Simples ao verificar o pedido de inclusão, foram levantados mais 2 débitos das competências de mês 10, ou seja, mês de outubro de 2012, e mês 11 de 2012, outubro e novembro não pagos. Por esses motivos, foi julgado improcedente a manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, ele, contribuinte, alega que os débitos
que estavam impedindo o ingresso no Simples foram quitados em 20/2/2013 e, por isso, devem ser desconsiderados. Também não devem ser considerados os 2 débitos que foram apresentados posteriormente ao pedido de inclusão no Simples. Tá? Esses são os argumentos centrais do contribuinte. Ele alega que os débitos foram posteriormente quitados, né, foram quitados em 20/2/2013, o pedido de inclusão do Simples é anterior, então ele diz que esses débitos foram posteriormente quitados e por isso não devem ser considerados, e ele também se insurge dizendo que aqueles outros 2 débitos de mês de outubro e novembro de 2012, né, que foram débitos exigidos depois do pedido de inclusão no Simples, que que foram débitos, então, posteriormente ao pedido de inclusão, então, esses débitos também deveriam ser desconsiderados. Eu analisei os autos e proponho, né, nesse voto, eu verifiquei que os débitos que estavam impedindo a inclusão no Simples foram intimados e solicitados a regularização. Eles não foram regularizados conforme o disposto do artigo 17, inciso 5º, e do artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Por isso, em face da não regularização desses débitos, conforme esses dispositivos, eu entendo que deveria ser negado o pedido de inclusão do Simples e, por isso, negado o provimento ao recurso voluntário, sendo julgado improcedente o recurso voluntário. Quer dizer, ele foi intimado, ele foi solicitado a regularização e ele não o fez, então ele só poderia ter direito à inclusão no Simples no outro exercício, né, já que ele não regularizou estes débitos a tempo, né, no tempo que o fisco exige. Bem, Fernando. Tudo bem, Leonel? Esse caso, não, tranquilo, esse caso já julgamos, né, na verdade. É a mesma coisa, é só o detalhezinho que esse, igual ao anterior, não são débitos ocorridos após a data, novos débitos, e sim débitos antigos, que não foram julgados no prazo da lei. É a mesma coisa, eu acho que vai ser o mesmo resultado. Certo, então, não há dúvidas, senhores? Podemos ir para o julgamento? Eu só queria chamar a atenção, assim, porque analisando esses processos do Simples, a gente vê que tem 2 questões. Uma é a questão do indeferimento do pedido de adesão, né, quando ele está ingressando, que acho que é esse caso aqui, ele está pedindo ingresso e a regularização dele, ele tem que regularizar até o último dia útil do mês de janeiro, do ano que ele está pedindo para ingressar. Isso, esse caso aqui. E aí, nesse caso, ele tem que se regularizar até o último dia útil de janeiro. Quando ele confessa que pagou em 20 de fevereiro, certamente ele regularizou fora do prazo, né? Essa é uma situação. E a outra situação é aquela que o contribuinte ele é excluído, sai o ADE, que dá 30 dias da ciência do ADE para ele se regularizar, ou seja, ele já estava no Simples e ele tem um prazo para regularização. São 2 coisas diferentes, perfeito, tá certo. Perfeito, muito, muito bem resumido. Então não é a mesma coisa que antes, não, mas é até mais simples, né? A gente teve um pouco de cada, né? Um pouco de... É verdade, tem aquela situação que numa varredura, numa checagem do fisco, ele tem débitos pendentes e aí é emitido a DE para ele regularizar no tempo, e tem esse do pedido que é feito a cada ano, e se ele tem débitos pendentes, ele tem que regularizar até 31 de janeiro. Vamos lá, senhores. Podemos ir, então? Roberto? Acompanho o relator. Dornelas? Acompanho o relator também, presidente. Lisandro? Acompanho o relator. Giovana? Acompanho o relator.
É só um detalhe, desculpe, Fernando, que você vai tirar essa questão dos 30 dias, né, Rogério? Conforme observado por Giovana. Do seu voto. Isso. Nesse caso, o que importa é a data de 31 de janeiro. Ele não estava regular nessa data. Perfeito. Já estou anotando aqui. Conselheira Giovana. Acompanha, né? Acompanha, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanha também. Conselheira Bianca. Acompanha, presidente. Eu também acompanho, então item 81 da pauta também, negado provimento ao recurso voluntário por unanimidade de votos. Na sequência, agora o item 82, acho que é o mesmo período, é o mesmo contribuinte do 80, né? Podia ter julgado. Mesmo contribuinte. Também recorrente é Kobe Elija Veículos Limitada. É a mesma coisa, Rogério? Dá uma olhadinha aí. É muito parecido, presidente. Uhum. Muito parecido, sim. Eu indo, então, estamos no item 82, certo? Uhum. 82. Item 82. Trata-se aqui de também Decomp não homologada, mas aqui, diferentemente daquele outro processo, lá a gente tratou da apuração de junho de 2009. Aqui é do terceiro trimestre de 2009. Também é uma Decomp não homologada desse contribuinte, pagamento indevido ao maior, mas de RPJ do terceiro trimestre de 2009. O motivo foi o mesmo. A DCTF não gerou crédito, ou seja, o valor devido de RPJ formado da DCTF foi igual ao recolhido. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, alegando que o contribuinte não comprovou o direito de creditório. E ele também, neste processo, ele só muda os valores, presidente. Ele também apresentou a DIPJ retificadora, também apresentada antes do despacho decisório, e eu também propus no meu julgamento, da mesma forma, eu julguei improcedente o recurso voluntário, com as mesmas razões, só mudam os valores aqui de 651.078,10, o valor devido alegado seria 583.917,08. O crédito seria de 67.161,01. Então, são os mesmos fatos, só mudam os valores e período. Então, eu também concluí aqui que, por falta de certeza e liquidez, deveria ser negado provimento ao recurso voluntário. É a mesma coisa do 80, né? A mesma coisa, só mudam as datas e os valores. Certo. O ano, inclusive, é o mesmo, só muda o trimestre. Alguma dúvida, senhores? Não? Então, vamos lá, Roberto. Acompanho o relator. Dornelas. Também. Lisandro. Acompanho o relator. Giovana. Acompanho o relator. Lucas. Também acompanho, presidente. Bianca. Acompanho também. Eu também acompanho o relator. Item 82, negado provimento por unanimidade. Item 83, conselheiro... Pois não, conselheiro Roberto? Uma pergunta. Nós estamos antecipando processos de quinta-feira. Eu tenho 6 processos de quinta-feira que eu não coloquei na pasta. Esses processos vão ser adiantados também? Não, não vai precisar. Não. Não vai precisar porque vai faltar tão pouco processo amanhã que é melhor a gente deixar, são poucos, a gente julga depois pela manhã mesmo, tá? Então vamos ao 83. O recorrente é Magmar Ambiente Geologia Serviços Limitada. Conselheiro Rogério, por gentileza. Magmar Ambiente Geologia Serviços Limitada. O valor do crédito envolvido está dentro da nossa competência aqui, julgamento virtual, R$ 354.403,36. Aqui,
trata-se também de uma decomp não homologada, mas as razões são diferentes. Aqui trata-se de um crédito de IR-fonte do código 0481, tá? Esse código ele é relativo a juros e comissões em geral. A recorrente alega que o serviço de frete internacional tem alíquota zero, conforme disposto no inciso 1 do artigo 1º da Lei 9481 de 1997. Tá? Então, é um caso de alíquota zero de IR-fonte sobre remessas para frete internacional. A DRJ analisou a fatura comercial e verificou que o serviço não era de frete, mas de serviço de levantamento oceanográfico da margem continental da Namíbia e da cadeia de Wolves. Tal serviço estaria sujeito à retenção de 15%. Ademais, o titular do suposto crédito seria o contratante e não a contratada. Né? Então, essa foi a síntese da DRJ. Ela analisou, ela descaracteriza a natureza, ela não considera frete internacional, ela considera que é um serviço de levantamento oceanográfico e tal serviço seria sujeito a 15% e não a alíquota zero, como é o frete internacional. E também que o titular desse crédito seria o contratante e não a contratada. Né? No recurso voluntário, a empresa alega nulidade e sustenta que o serviço prestado é de frete internacional. Ademais, ela argumenta que arcou com o custo do IR retido e que o contrato de prestação de serviço não foi solicitado pela fiscalização. Esses são os fatos. Tá? Eu analisei esses autos desse processo, analisei no campo das provas, eu verifiquei que a empresa não comprovou o direito creditório, ou seja, ela não comprovou que o serviço prestado foi de frete internacional. E também não consegui verificar no mérito, nos autos, no campo de provas, que ela teria suportado esse IR-fonte. Né? Já que normalmente o IR-fonte ele é um direito do sujeito passivo, né? Então, por estas razões, por ela não ter sustentado que a natureza seria de frete internacional e mesmo ter suportado o IR retido, ou seja, ela ter suportado esse custo do IR, né? Na figura, por exemplo, do GROSSAP, do cálculo do GROSSAP, onde você reajusta a base, então, face à não comprovação do direito creditório, eu julguei improcedente, estou propondo no meu voto o negar provimento ao recurso voluntário. Certo. Então, o contribuinte estaria alegando aí que teria um acordo para não ter retenção na fonte se o serviço fosse de frete, mas a fiscalização está dizendo que não era frete, era esse serviço geológico que foi feito, então a retenção era correta. É isso mesmo? É isso mesmo. O regulamento do imposto de renda, ele traz algumas hipóteses de alíquota zero para retenção, para remessa, né? Por exemplo, quando você faz um pagamento de RED ao exterior, ou frete, há algumas hipóteses de alíquota zero, né? O frete internacional, ele tem alíquota zero, mas nos autos não se comprova que é frete internacional, mas sim um serviço de serviço oceanográfico, que seria um serviço técnico.
seriam sujeitas ao IR-fonte de 15% e a CID de 10%. Além do PIS/COFINS. Né? Uhum. Debate, senhores. Essa questão, essa controvérsia, ela já se apresentou desde o início, não é? Desde o início. Desde o despacho decisório. Desde o início, desde o despacho decisório. E você lembra o que o contribuinte trouxe na manifestação de conformidade como prova documental de que o serviço era de transporte, era de frete? Deixa eu só abrir aqui. Eu tenho aqui conselheiro Roberto, no recurso voluntário ou na própria manifestação de conformidade? Não, eu digo na manifestação, no recurso voluntário ele trouxe alguma coisa? Eu vou logo explicar o motivo da minha pergunta. É que como essa questão envolve, na verdade, uma questão fática, né? Eu não sei se não seria o caso de uma diligência. Caso essa questão não tenha sido examinada nas esferas, nas instâncias anteriores. Tá. Mas essa conclusão dessas medições, desses serviços, já não vinha essa discussão desde lá? Da onde que vinha? Foi só agora? Não, ele já vinha desde lá de trás. Desde lá de trás, né? Deixa eu só parece... pegar aqui. Ou ele tem algum fundamento para dizer: ah, não, isso aqui é frete mesmo. Tem... Viu, presidente? Olha só, presidente e demais colegas, eu estou dando uma olhada no acórdão recorrido, e no acórdão recorrido tem uma passagem que ele diz assim, o relator: no mérito, com base no memorando de entendimentos avançado entre a República da Namíbia e o Brasil, executou trabalhos de estudos geológicos e geofísicos capazes de estabelecer a margem submarina continental da Namíbia. Ponto. Então, não há dúvida de que ele prestou esse tipo de serviço. E aí continua. Para tanto, contratualmente, ficou estabelecido que se encarregaria de fretar uma embarcação que possuísse equipamentos necessários à mão de obra especializada. Então, a dúvida vem desse fato. Ele pode ter feito, pode existir esse serviço geológico e também o serviço de frete. Mas é só uma dúvida, viu, Rogério? Eu entendi. Estou levantando. Pela análise que eu tinha feito,
e pelo fato de que ele alegou que o contrato de prestação de serviço não foi solicitado, né, eu não consegui ver de forma clara que isso foi de frete internacional, que esse serviço prestado foi de frete. Para mim, teria sido um serviço de levantamento oceanográfico. Então, seria um serviço, né, sujeito à retenção de R-fonte. E aí, senhores? Presidente, caso opte para eu olhar novamente os autos e retornar o processo amanhã ou até quinta, já que ele é um processo de quinta, eu posso me debruçar um pouco mais os autos e tentar demonstrar especificamente no documento apresentado pelo contribuinte porque não seria frete internacional. É porque esse documento certamente foi apresentado na manifestação, no recurso, ele não traz nada, não. Então, é uma discussão de fato pré-existente à decisão recorrida. Vamos deixar E valorar suas provas, né? com vista em mesa esse item do Rogério? Vamos? Tá certo. Então, eu vou registrar aqui que está com vista em mesa. O item... Vou colocar vista em mesa para o conselheiro Roberto, só para... Né, mas não vai para a ata, enfim. A gente retorna ou amanhã, tomara amanhã. Prepare-se para amanhã, que é muito possível que a gente consiga terminar a sessão amanhã. Tá. Então, dá uma olhadinha, tá bom, Rogério? Tudo bem. O Roberto também vai olhar, também vou olhar, eu acho. Certo. Agora a gente tem aqui mais 3 processos, que são os 3 da cooperativa regional de cafeicultores em Guaxupé. É a cooperativa Guaxupé. Podemos julgar. Podemos julgar? Eles são Podemos. em conjunto ou eles são diferentes? Dá para julgar o destino não foi o mesmo no meu julgamento. Tá, vamos um por um. A gente vê a especificidade, não tem problema. Tá bom. Uhum. Então, o primeiro item, deixa eu pegar aqui, é o 969-2010. 969-2010. Trata-se, então, da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé. Esse processo, ele trata de um saldo negativo de RPJ do ano calendário 2005, né? Então, é uma decomp não homologada. É um crédito de saldo negativo de CSL do ano calendário 2005. O motivo da não homologação foi de que a estimativa de fevereiro de 2005 foi compensada e ainda não homologada. A DRJ julgou improcedente,
pois esta compensação estaria em discussão administrativa. No recurso voluntário, ele alegou a cobrança em duplicidade. E se não, caso não fosse aceito esse argumento do julgamento em duplicidade, né, já que essa estimativa de fevereiro de 2005 ela foi compensada e ainda não homologada, ele pede que os processos sejam julgados em conjunto. Tá? Eu analisei esses autos e eu verifiquei que as estimativas de fevereiro de 2005 que ainda não foram homologadas estão sendo exigidas no outro processo administrativo que nós temos aqui, que é esse 2456-2009-90. 2456-2009-90. É o item... É o item 86. Item 86 da pauta. Tá? Então, de fato, está sendo exigido no item 86, né, que é esse processo administrativo 13656-902456/2009 de dígito 90, né, e por isso não integrou o saldo negativo de 2005, e por isso, se não integrar o saldo negativo de 2005, haveria uma cobrança em duplicidade. Por isso, eu estou dando provimento a esse recurso voluntário, julgando procedente o recurso voluntário, né? Julgando procedente, e já indo para o item 86, caso os colegas, presidente, concordem, eu já posso resumir o item 86, porque ele está conexo, né? No item 86, que é esse processo administrativo 13656-902456/2009 de 90, trata-se de um saldo negativo do ano calendário de 2003, né? Então é um crédito de saldo negativo do ano calendário de 2003, e esse crédito não reconhecido ele está relacionado a duas partes. Primeiro item, são parcelas compensadas, mas discutidas judicialmente. Esse é o item A. E o item B é o IR-fonte deduzido, que supostamente não está comprovado na DIF. A DRJ ela julgou procedente, em parte, a manifestação de conformidade, aceitando mais de R$44 mil de IR-fonte, pois aceitou alguns informes de rendimentos. No recurso voluntário, foi informado que as estimativas compensadas e ainda não homologadas estão sendo discutidas no mandado de segurança. O mandado de segurança, eu tenho aqui o número, coloquei no meu voto, 2008.38.10.001417, dígito 1. E a totalidade do IR-fonte está comprovada com informes de rendimentos e extratos bancários. Isso é o resumo do item 86, né? Então, são duas partes no 86. Parcelas compensadas, mas discutidas judicialmente, e IR-fonte deduzido, que supostamente não estaria comprovado na DIF. Houve uma comprovação parcial, ou um julgamento parcial da DRJ, aceitando alguns informes, e aqui o contribuinte, ele junta a totalidade, né, ele alega que a totalidade do IR-fonte está comprovada nos informes dos extratos bancários. A minha conclusão no item 86 é de que as estimativas compensadas ainda não homologadas estão sendo discutidas em mandado de segurança, né? Então, primeira parte do 86, eu entendo que ele renunciou à esfera administrativa pela súmula 1 do CARF,
eu estou também considerando converter em diligência, né, converter o julgamento em diligência, pois ele juntou planilha de folhas 453 e 454, demonstrando que os extratos bancários dos informes comprovam a totalidade do IR-fonte utilizado. Como são muitos documentos, né, o material probatório é substancial, eu entendo que seria melhor converter em diligência o item 86, né? Os informes de rendimentos extratos bancários estão juntados nas folhas 30 a 141 e folhas 212 a 282. Então, eu estou, no item 84, eu estou dando provimento, porque ele está conexo ao item 86, para não haver uma cobrança em duplicidade, e no item 86, eu converto em diligência. Há duas matérias ali, uma é a discussão já em sede de mandado de segurança, né? Em relação a estimativas compensadas ainda não homologadas discutidas no mandado de segurança, então tem súmula 1, renúncia à esfera administrativa, e em relação ao IR-fonte, eu proponho a diligência para que se verifique essa matéria probatória juntada pelo contribuinte, faça a extensão dessa matéria probatória, eu proponho a conversão deste julgamento em diligência. Eu estava olhando aqui, Rogério, assim, o 86, ele seria quase que um prejudicial, se a gente for olhar no mérito, por 84. E o 84 isso. É prejudicial por 85. Então, na verdade, está um engatado no outro aqui, né? Em tese, vamos supor, se a gente homologasse o 86, provavelmente homologaria o 84, que depois homologaria o 85. Ou, se a gente, de modo contrário, negasse provimento no 86, negaria provimento no 84 e aí negaria provimento no 85. Porque um vai... Então, nesses casos, é aqueles em que efetivamente pode haver uma cobrança em duplicidade, né, mas que também pode haver uma devolução sem quitação, né? Não sei o que o Rogério acha disso. Acho que nas duas sessões anteriores, a gente acabou decidindo no sentido de sobrestar, né? Quando tinham situações como esta, e no caso, vamos supor, de 86, não dá provimento para o contribuinte, ele perde no 86. No processo 84, a gente diria que o contribuinte, a gente não vai homologar a sua compensação, mas vai determinar a unidade de origem que adote as cautelas para não cobrar em duplicidade. Concordo. Né? E no 85 também faria a mesma coisa, né? Porque aqui seria em cobrar 3 vezes, né? Aqui é um caso típico que a gente percebe que poderia o mesmo débito dar origem a 3 cobranças. O que não quer dizer que a unidade de origem não poderia cobrar separado. Eu vou cobrar o do 85, eu vou cobrar o... Não pode cobrar o 84, 85, 86, que seria uma aberração. Como você está propondo a diligência no primeiro processo, que seria prejudicial, a minha sugestão é que a gente também desse resoluções no 84 e no 85 para sobrestar e aguardar o retorno da diligência do 86 para que sejam julgados em conjunto. Eu acho uma boa medida, porque o 84 e 85, como foi bem apontado, eles são dependentes. E o 84 depende do 86. Exatamente, porque eu vi que o 84 diz o seguinte, olha, está sendo discutido no 86. E o 85 diz, olha, o meu está sendo discutido no 84. Exatamente. Então, eles são sequenciais. O 86 é o prejudicial de todos. Como a gente não consegue julgar o 86, eu sugiro que a gente o 84 e o 85 a gente sobreste e que ele retorne em julgamento quando o processo 86 retornar da diligência. Aí julga os 3 juntos.
Eu concordo. Eu não sei o que vocês É isso mesmo. entenderam. Foi exatamente Entenderam ou isso não? que a gente decidiu na última sessão. Tem um processo seu, né, Bianca? Foi Foi exatamente isso. exatamente. Então, a minha sugestão é o 86 ser a diligência para confirmar aquela questão do fonte, né? Uhum. É o 86 que é para confirmar É a o questão do 86. É o 86 a diligência do fonte. Eu não lembro, Rogério, eu acabei pulando aqui um pedacinho. Uhum. Eu sugeriria você incluir no 86 para a unidade de origem verificar, se for o caso, intimar o contribuinte a comprovar o oferecimento, a tributação das É isso receitas que eu ia financeiras. sugerir também. Naquele outro a gente já fez isso. Entendeu? Porque ele, Pode ficar Tem essa que dúvida depois, né? por causa da súmula CARF 80, né? Então a gente vai, daqui a pouco ele vai comprovar que tinha o fonte e a gente vai ficar na dúvida se ele ofereceu a tributação ou não por causa da súmula. Então eu acho que o ideal é a gente já falar, olha se tem o comprovante e, inclusive, eu citaria aquela súmula, qual que é a súmula nova que não precisa ser o comprovante de rendimentos para comprovar a fonte? Sabe? Porque senão é capaz de chegar lá na unidade e dizer assim, Acho que é a súmula 84. Não. não, a 84 é da estimativa, né? Que cabe restituição. Deixa eu já abro aqui. A súmula 143 também. Tá. Para a unidade de origem, quando for analisar os comprovantes de rendimento de fonte, observar o disposto na súmula 143, que vai dizer lá que a prova de imposto de renda retido, na fonte deduzida pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido para a fonte pagadora. Porque senão é capaz de chegar lá e dizer, esse não tem o comprovante de rendimento. Aí a gente vai falar, de novo. Então eu sugeriria citar isso, para ele observar a súmula 143, e para ele observar a súmula CARF 80 no que diz respeito à comprovação do oferecimento das receitas financeiras à tributação, né? Na base de cálculo. Correto. Aí a gente fecharia assim o 86, e o 84 e o 85, a gente diria que sobresta o julgamento até que retorne o 86 de diligência para julgamento conjunto. Correto. A gente Correto. sobresta. Eu farei isso, então. Eu vou... Anotei aqui os pontos. Obviamente, viu, Rogério? Se quando o processo voltar, não for homologada a compensação, a gente vai falar para não ter cobrança em duplicidade. Tá. Mas aí a gente vê no retorno, né? Isso Tá foi bem. uma sugestão minha, pessoal. Lógico que todos, só tentando guardar coerência um pouquinho que a gente vem decidindo nas outras sessões. Pode ser assim então, Rogério? Então o Rogério está reformulando aqui. O 86 é resolução para comprovação do fonte. Isso. E o 84 e 85 é resolução para sobrestar e retornar para julgamento somente quando o item 86, o processo do item 86, retornar para julgamento depois da diligência. Tudo bem. O que acham? Pode ser assim, Rogério? Então, deixa eu ver. Conselheiro Roberto. Acompanhe o relator. Certo. Acompanhe o relator. Obrigado. Conselheiro Dornelas. Eu me acompanho nos 3 processos. Obrigado. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator nos 3 processos. Conselheiro Lucas. Também acompanho nos 3 processos, presidente. Conselheira Bianca. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator. Então, os itens 84 a 86 serão todos
convertidos em diligência, né, sendo 86 que vai para a unidade de origem para comprovar ali a questão do imposto de renda na fonte, e o 84 e 85 que vão aguardar o retorno do item 86 para julgamento conjunto oportunamente. Tá ótimo. Perfeito, pessoal? Perfeito. Então, aí, antes dele, rapidinho, viu? o quê? Esses dois processos que eu tenho aqui antes dele. Não, mas aí não. Aí não. Aí a gente precisa fazer sessões, precisa ter 6 sessões. Ah, certo. Então eu vou deixar esses itens para, se for o caso amanhã, daí eu falo, agora a gente vai antecipar a sessão do dia 13. Aí a gente antecipa formalmente e fica bem demarcado que foram realizadas 6 sessões. O que a gente fez agora foi antecipar alguns processos. Amanhã talvez a gente antecipe as sessões para conseguir finalizar. Certo, pessoal? Então, fomos bem aí, vencemos a pauta e adiantamos já processos da quinta-feira. Eu queria agradecer a atenção de vocês, né? Eu vou pedir para a Tainá encerrar a gravação, agradecer a atenção dela também.